Das 4 plataformas, apenas 2 amanheceram funcionando no terminal da Praia Grande, em São Luís. Cones e fitas isolavam essa parte onde os problemas estruturais estão mais avançados. A movimentação alterada acabou pegando muito usuário do transporte de surpresa. Bem complicado, até porque não estava sabendo não, eu estava lá para o Espingão, aí mandaram eu vir para cá no tempo que eu estou no trabalho, né? Aí que eu cheguei aqui no terminal, paguei a passagem e estou saindo. Deixa com certeza, porque há um fluxo muito intenso de pessoas aqui diariamente, né? E em se tratar de uma região litorânea, esse salitre aí compromete muito também essa estrutura. Sim, né? Em primeiro lugar, a segurança, logicamente, para tudo. Nessas fotos repassadas pelo Ministério Público é possível ver parte da cobertura e colunas com problemas de corrosão e rachaduras. A princípio, o auto de infração da Defesa Civil determinava a interdição total, mas por um pedido da Prefeitura, o funcionamento foi autorizado parcialmente. De acordo com o laudo, há risco iminente de desabamento e também de incêndio aqui no terminal. Desde o mês de setembro, o município já havia ingressado com ação pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos, solicitando a responsabilidade dos consórcios para a reforma e adequações necessárias que foram constatadas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. O juiz Douglas de Melo Martins diz que apenas um dos consórcios acionados não atenderam à solicitação de responsabilidade por reparos e que a decisão dele para que a empresa cumprisse a determinação dos reparos foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e que, mesmo com o laudo da Defesa Civil, solicitou uma perícia judicial para apurar de que forma seguir com a interdição. É importante ficar bem claro que não é só um processo, são vários processos relativos a vários terminais, todos tramitando já aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos e todos bem encaminhados para a solução. Alguns deles, inclusive, eu concedi a liminar, determinei que fossem feitas os reparos necessários e depois marquei uma audiência de conciliação e já houve acordo. Tem um acordo já firmado aqui com relação ao terminal da Coama e terminal Coab Coatrac, em que o município assumiu a responsabilidade de fazer a manutenção do piso, do asfalto, fazer o asfaltamento interno e no entorno dos terminais, para que os ônibus possam transitar corretamente, e os consórcios ficaram responsáveis pela manutenção dos pilares, vigas, telhados, sistema de combate a incêndio, banheiros, todos os outros problemas restantes. Quanto ao terminal da Praia Grande, que não houve acordo exatamente porque o problema é maior para ser resolvido, eu determinei que fosse feita uma perícia para avaliar os riscos que efetivamente tem lá, para definir a extensão de uma eventual interdição a ser adotada, porque as pessoas estão falando em interdição e às vezes de forma atabalhoada, sem saber as consequências disso. Não se pode interditar integralmente um terminal desse se não houver realmente a necessidade. Porque uma das consequências, que ninguém falou ainda, é que se as pessoas pegam o ônibus no bairro e vêm até o terminal e ele estiver 100% interditado, as pessoas não têm como entrar no terminal e entrar gratuitamente em outro ônibus. Muitas pessoas teriam prejuízos enormes de chegar no terminal e ter que pagar outra passagem para entrar em outro ônibus. Então, é até possível fazer uma interdição, mas quem vai fazer, quem tem poderes de fazer, no caso, eventualmente, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, ou o próprio Poder Judiciário, são os que podem fazer a interdição, determinar a interdição, tem que medir as consequências daquilo que vai fazer. A promotora de defesa do consumidor diz que o impasse quanto à responsabilidade da reforma pode trazer consequências ainda mais graves ao sistema de transporte na capital, mas que a maior preocupação no momento deve ser com a segurança dos usuários. Nós estamos... já existe a interdição parcial do terminal. A promotoria ela tem atribuição criminal e tem atribuição civil. Então, a partir de agora, nós vamos atuar nas duas frentes, porque o nível de responsabilidade ali é muito grande e de exposição a perigo do próprio consumidor. Então, nós não podemos mais assistir a essa situação. A gente tem que tomar providências mais duras, porque a coisa foi muito grave, a negligência é imensa. Temos que
tomar providências no sentido de apurar de quem é a responsabilidade. Com relação a essa corrosão hoje, qual é o grau dela? Gravíssima, gravíssima, porque existe a maré, que ela invade o terminal, não existe muro de contenção, a gente tem várias fotos, vários registros fotográficos, as últimas 2 plataformas já estão com os pilares vergando, então aquilo ali é em bloco, se cai um, cai vários, e ali é um terminal de intensa movimentação. Diariamente são 150 mil pessoas que passam ali para fazer a integração. Recorrendo da decisão judicial, o consórcio alega que os problemas são um acúmulo de mais de 2 décadas de funcionamento do terminal e que, por isso, a responsabilidade por reparos precisa ser dividida com o município. Se o consórcio central ele está no terminal, né, administrando o terminal desde 1º de setembro de 2016 e o terminal é de 1996, eu acho que não seria correto colocar todo o peso desses 23 anos na culpa da atual concessionária. Quando o terminal de integração foi construído, na década de 90, era necessário ter havido uma contenção para a entrada da maresia. Um exemplo que eu posso dar para vocês é da Península, que é um bairro que tem perto da Ponta da Areia, que foi feito um espigão justamente para conter o avanço da maré. E esse avanço ele está ocorrendo. Tanto é prova disso que, se houver filmagens, o fundo do terminal há uma cerca, e essa cerca ela é por diversas vezes consertada e dias depois ela está destruída novamente. O avanço da maré ele se evita com uma obra de contenção, a gente chama de enrocamento. Não houve essa contenção na época. Não é apenas o salitre, é a questão também, o avanço da maré, isso pesou, com certeza. Além disso, mesmo que tivesse havido uma manutenção perfeita, mesmo que tivesse sido feito o enrocamento, mesmo assim há o desgaste natural do terminal, que é o terminal bem mais antigo do que os outros. A minha decisão foi dando um prazo de 120 dias para todos os consórcios, inclusive o da Praia Grande. Depois, como eu disse, foi celebrado um acordo e iniciou o prazo na data em que eu homologuei o acordo, sentenciei os processos relativos à Coama e Coab Coatrac. No caso específico da Praia Grande, repito, eu mandei fazer uma perícia. Essa perícia vai ser feita só na quinta-feira. Depois disso, é que eu vou reavaliar se esse prazo que eu dei inicialmente de 120 dias é muito curto, se é muito longo, se tem necessidade de interdição total ou não, mantém o que foi decidido pela Defesa Civil ou não, amplia, restringe. Isso só vai ser decidido depois da perícia judicial que já está devidamente agendada.